Olá, amigos, companheiros, companheiras. Para você, mais uma vez, Elucidações Espíritas, com entrevista de dirigentes, escritores e expositores espíritas. O nosso convidado de hoje é Luiz Rivas, peruano, mas radicado já no Brasil. Ele que é escritor espírita e vem com o tema 15 vidas passadas. Antes nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar aqui ao nosso lado e também visitando o seu lar. Você internauta, que você também possa receber muitas bênçãos, muitas luzes nesse momento. Nosso companheiro Luiz Rivas já esteve aqui, é a segunda vez que ele participa no programa Elucidações, pelo canal 7 TV Cidadania e também pelo YouTube. É só você colocar programa Elucidações Espíritas, que tem todos os que já foram no ar pela TV e automaticamente permanece, no YouTube. Luiz, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado pelo convite. Muito bem, vamos falar hoje da 15 Vidas Passadas, que é um livro que você está lançando, não é isso? Isso, exatamente. Tá. 15 vidas passadas, não é só de um espírito, são vários espíritos encarnados. O título são 15 casos de vidas passadas. Vidas passadas. Foi uma tradução que foi elaborada da maior médium espírita espanhola, Amália Domingo Soler, que é uma médium, nós diríamos que é a nossa Chico Xavier espanhola, uma mediunidade fantástica. E ela, seus escritos são pouco conhecidos no Brasil. Então, nós pensamos que seria uma forma interessante de colocar em português para que os brasileiros conheçam essa grande escritora. Nós chamamos de La Dama del Espiritismo. Muito bem. Alguns fatos desse aqui, alguns casos que ela relata, existe alguma coisa relacionada de espírito reencarnado no Brasil? Não, todos eles são casos na Europa. Na Europa. Na Europa. Ela morou na Espanha, tem casos tanto na Península Ibérica quanto na França, mas em geral são casos... O interessante nem tanto é o local onde aconteceu, mas sim como, mesmo sendo do século XIX, ainda se repetem muitos desses casos nos dias de hoje. Tá. Alguns você já leu, que você foi o tradutor, qual que mais destacou na sua visão? Olha, tem vários casos. Eu sou suspeito de falar qual que é o melhor. Porque ela tem muitas psicografias, Ela escrevia em diversos jornais na época e os seguidores juntaram esse conteúdo. O que a gente fez foi fazer uma seleção do que a critério particular achamos mais legais. Mas tem diversos casos. Eu poderia contar talvez um deles. É o caso de uma... pode ser do neném abandonado. O caso é que acontece que tem uma amiga da Amália Domingo Soler que vai procurar ela e diz assim: Amália, olha o que aconteceu comigo, Eu sou uma mulher que já tem uma certa idade, que biologicamente não posso ter mais filhos, E quando eu pensava que não ia ter mais filhos, olha o que aconteceu. A maternidade, pensei que não ia poder nunca mais ter meninos. Sempre gostei muito de crianças, de sobrinhos, de orfanatos, visitar e tal. Mas aconteceu o seguinte: bateram na porta da casa dela. Quando ele abre a porta da casa, encontra um cesto, um cestinho, uma cestinha. E quando ela se aproxima, vê que tinha um neném, Acho que é uma coisa que era comum antigamente. Continua sendo, Aparece sempre no Brasil. Batia a porta, e deixava uma criancinha, Então ela pegou a criança, mas ela conta o seguinte: Amália, eu sou espírita. Então eu não vou estar por qualquer coisinha perguntando aos bons guias espirituais, Mas eu queria que você, Amália, me explicasse o que está acontecendo aqui. Porque quando eu peguei a criança olhou para mim e eu olhei para ela, houve aquele choque, aquele reconhecimento psíquico, E eu fiquei assim impressionada com ela, e o menino também olhou para mim, E fluiu um amor tão intenso de
primeiro contato, que eu quero saber, Amália, se isso tem alguma explicação no passado, porque eu já estou cuidando do menino, o menino já eu levo para ele, para a escola, enfim, né? Mas o vínculo é muito forte, é muito diferente de tudo que eu já vivi. Então, Amália, eu queria que você pudesse, se for possível, perguntar a teu guia espiritual, que é o Padre Germano. O Padre Germano é o guia da Amália. Perguntasse se tem alguma explicação do passado. Então, o Padre Germano, né, que foi um sacerdote, inclusive tem um livro chamado Memórias do Padre Germano, alguns companheiros devem até conhecer. Tem outro livro que em espanhol é Te Perdono, também foi escrito por ele, enfim. Acontece que Amália vai mentalmente entrar em contato com o Padre Germano e vai falar assim: Padre Germano, olha o que aconteceu com minha amiga, né? Quando já pensamos que não teria mais nunca um filho, chegou uma criança, né, para ela. E aí, Padre Germano, você poderia, não por curiosidade, mas sim para saber se tem alguma coisa a ver para nosso estudo, né? Será que o neném e a minha amiga têm vínculo de outras vidas? E o Padre Germano responde: sim, Amália. Aquele menino e aquela tua amiga já são espíritos que se conhecem do passado. E mais, esse menino já foi filho dela na encarnação anterior. E eu vou te contar o que aconteceu. E aqui tem um detalhe, é porque Amália, em alguns casos, nas psicografias dela, né, aconteciam alguns fenômenos, notícias dos jornais, e ela perguntava a seu guia espiritual, e ele pesquisava a causa no passado, né? Então era interessante ver isso, porque nós vemos reencarnação com mediunidade funcionando em sintonia, né? Então o Padre Germano vai contar assim, que séculos atrás, tempo atrás, né, tinha na Idade Média, mais ou menos, né, tinha uma moça muito bonita e tal, e ela conheceu um rapaz que era um magnata, um rico, né? Então eu fico pensando assim, essas historinhas poderiam virar... tinha uma novela chamada Além do Tempo, acho que é isso. Além da Vida. Que eram dois... fluía a novela em duas épocas, né? Isso podia ser uma novela. Então, acontece que o padre conta que tinha uma moça bonita e se apaixonou por um homem que era muito rico, um magnata, né? E então ele a seduziu. E quando seduziu, lógico, fruto dessa sedução, a moça ficou grávida. E quando ela descobriu que estava grávida, né, ela pensou: vou contar para aquele homem. Quando ela foi procurar ele, ela descobre que ele já estava comprometido com outra pessoa. Estava por se casar, e é um homem muito poderoso. E ela ficou aquele espanto e não contou, né? E aí aquela coisa, vou levar a gravidez para frente. Só que ela ficou pensando: meu Deus, o que eu vou fazer? Se hoje, às vezes, é meio complicado, imagina na Idade Média, com castelos e tudo isso. Então ela ficou pensando: e agora o que eu faço? Pensou e foi procurar o irmão mais velho. E contou para o irmão: olha, estou aqui grávida. E o irmão falou: mas isso é um escândalo, isso não pode acontecer, esse menino não vai nascer, não. Mas é meu filho, não, esse menino não tem como vir à luz, não. Mas me ajuda a cuidar ele, não, de jeito nenhum, vai ser uma coisa. Eu tenho uma solução. E levou o irmão, ela estava grávida, né? Levou para uma cidade distante. Lá nessa cidade, né, que ela não sabia onde era, o neném nasceu. O irmão pegou o neném, imediatamente foi num orfanato, deixou o menino no orfanato e retornou. E aí a moça, né, estava toda, né, desesperada e falou: esse menino nunca mais. E voltaram para a cidade. E essa mulher, toda a encarnação, ficou pensando: meu Deus, o que será daquele meu filho, né?
como que estará ele? Será que já cresceu? Será que está grande? Será que está doente? Será que parece comigo? Será que morreu? Será que casou? Como é que será? Ficou todos os dias pensando na mulher, naquele filho afastado. E ela desencarnou. O legal das histórias espíritas é que não terminam com a morte. Quando ela desencarna, ela acorda no mundo espiritual, tem seu despertar, né, no mundo espiritual, vê que está viva, né, encontra com seus guias, né, e aí conversa com os espíritos amigos, e ela pede, implora, que na próxima existência ela pudesse estar de volta com aquele espírito que tinha sido afastados, né. E então, Padre Germano disse: Amália, diz para tua amiga o seguinte: foi pela misericórdia de Deus que os guias espirituais permitiram que ela e aquele neném, né, esses dois espíritos se encontrem. Porque ela sempre ajudou muito, foi muito generosa. Então, foi por crédito dela. Porque esse espírito, o menino, ele vem se reencarnando várias vezes como órfão. E ainda tem outras existências a mais que voltará órfão. Olha que detalhe que eu fiquei pensando. Às vezes algum drama que a gente vivencia, a gente pensa que é agora, não. Às vezes vem mais à frente, né? Então, o Padre Germano fala: Amália, diz para tua amiga que eduque esse espírito no caminho do bem. Porque ele, né, já vem resgatando por um crime que lá no passado ele cometeu. Então, foi isto que a espiritualidade fez, que os dois se juntem para finalmente ele não precisar voltar novamente e passar essa experiência dolorosa, né? E Amália, sempre no final de cada psicografia, ela tem uma reflexão. E ela diz: bem-aventuradas são as almas que aprendem a amar. O caso da sua amiga. Então, esse é por exemplo, uma das histórias dos 15 casos que a gente tem aqui. Muito interessante. Eu quero agora falar com as pessoas que estão nos acompanhando e fazer o convite. Amigo, amiga, internauta, nós queremos pedir a você para ser um voluntário, um doador da Clínica Jesus de Nazaré. A Clínica Jesus de Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Nós precisamos muito da sua ajuda. Imagine você, é um fato real, um idoso hoje ele tem um custo de R$ 2.600 por mês. Você pode pensar: poxa, mas como? Porque ele indo por uma entidade de longa permanência para idosos, viver numa instituição permanente, precisa ter enfermeiros, técnicos, médicos, precisa de ter fisioterapeuta, nutricionista. Então o custo, né, é muito alto. E nós precisamos da sua doação, de suas doações. Você pode fazer uma visita, levar as doações pessoalmente. Faça uma visita. Você pode marcar essa visita, agendá-la pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Olha, sua ajuda é muito importante para ajudar as pessoas com transtornos mentais e também as pessoas da terceira idade. Aguardamos você para você ser um dos nossos voluntários. Nós estamos entrevistando hoje Luiz Rivas, peruano, escritor espírita. Ele tem vários livros espíritas já lançados, né, fazendo um trabalho de divulgação da doutrina. E hoje nós estamos falando de um livro que ele lançou, que é 15 Vidas Passadas. Interessante, relatou aí um fato, né, do médium com o Padre Germano falando sobre uma criança que foi abandonada. Luiz, algumas pessoas ainda têm dúvida em dizer assim: a reencarnação não existe na Bíblia, né? Isso é coisa criada pelos espíritas. O
que você tem para falar sobre isso? A reencarnação não foi criada pelos espíritas, né? O conhecimento da multiplicidade de existências era de domínio de quase todas as doutrinas, filosofias em Oriente e em Ocidente, né? Hinduísmo, budismo, egípcios, culturas grecas, socrático-platônicas, todos era da transmigração de almas ou pluralidade de existências, né? Alguns com ideia de reencarnar em animal ou não, que seria a metapsicose, mas era um conhecimento comum, né? O que acontece, inclusive o cristianismo também primitivo era reencarnacionista, né? Temos passagens no Evangelho onde Jesus comenta com Nicodemos que para entrar no reino dos céus é necessário volver a nascer ou ser gerado novamente. E o diálogo de Jesus que fala que João Batista era Elias que tinha que voltar. Mas foi só no ano 553 que a reencarnação, no segundo concílio de Constantinopla, vai ser eliminada do cristianismo, né? Então, se nós pensamos, se no 553 todas as doutrinas de Orígenes, socrático-platônicas, né, neoplatônicas, que eram de Orígenes, foram eliminadas, Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos até o século V, né, todos éramos reencarnacionistas. Então, apenas é uma questão de só estudar um pouquinho mais de história. Por outro lado, a reencarnação deixou de ser um ponto de vista doutrinário. Hoje tem muitos cientistas que estão experimentando, tem a experiência de terapias de vidas anteriores e também tem a questão de umas pesquisas com marcas digitais. Conheço o delegado de polícia Alberto Fiorini, que ele tem feito pesquisas, assim como o Dr. Banerjee na Índia fez com as birthmark, marcas de nascimento, pessoas que desencarnaram e reencarnaram e mantêm alguma marca de uma bala ou de uma flecha, de alguma coisa que as atingiu na encarnação anterior. Agora tem uma pesquisa com marcas digitais, né? Já tem 2 casos já registrados. E entre outros, né, o Dr. Ian Stevenson teve mais de 3.000 casos pesquisados. Então, é uma questão que é natural. Na medida que estão reencarnando essas novas gerações, estão vindo com o seu corpo espiritual mais sensível. Então, as crianças, na pesquisa que foi feita por o Dr. Ian Stevenson, as crianças, quando chegam entre 3 e 4 anos de idade, é o período que mais lembra da vida anterior, né? Então, tem que prestar atenção os pais. Quando 4 anos está falando, olha, eu me lembro que era isso, eu me lembro... Preste atenção, porque às vezes são alguns detalhes que estão vindo aí, né? Com 5 anos já começa a diminuir, e de 6 em diante, mínimo, né? Mas a reencarnação já está se completando. Mas é interessante ver que a reencarnação não é uma questão filosófica, ela obedece uma lei divina, que é a lei do progresso, que faz que tudo avance. A gente está reencarnando porque nessa encarnação nós não conseguimos ser luz. Se a gente conseguisse na existência ser anjo, não reencarnávamos, né? A reencarnação é consequência de que ainda em uma existência não conseguimos. Mas se a gente conseguir ser anjo nessa vida, beleza. É a oportunidade que Deus dá para a gente melhorar, seria isso? É isso, poderíamos dizer isso, né? Porque o nosso futuro, na visão espírita, é claro, respeitando todas, que você que nos está ouvindo, um dia você vai ser um anjo. Vocês já pensaram? Você um dia será anjo, ser um anjo em potencial. Mas como uma vida a gente não consegue brilhar tudo, precisa uma, outra e outra aprender, né, os princípios básicos da lei do amor. Quando a gente conseguir aprender esse abecedário do bem, pronto, não reencarna mais. A reencarnação é necessário só uma etapa. Eu acho que mais uns... Eu fiz um cálculo, sabe? Acho que 75.000 anos. A gente espírito puro. Aí já vou falar, esse cara tá louco. Mas eu fiz um cálculo, porque é o seguinte, cada período que o planeta Terra entra em um ciclo é 25.000 anos. Então, nosso planeta Terra está entrando num período que chamamos de transição planetária, saindo de um mundo de expiação mais agressivo para entrar em um mundo de regeneração menos agressivo, né? Já onde os espíritos comecem a se regenerar, né? Então, e cada período é estimado em 25.000 anos. Então, nós já passamos o mundo primitivo, 25.000,
Expiação e prova, 25 mil. Segundo os espíritos, ainda temos mais 3 períodos por acontecer, até que finalmente cheguemos ao mundo celeste, os divinos. Já não precisa mais reencarnar. Então, no cálculo, eu somei 25, 25, 25, deu 75. É logo aí. É porque imaginar que pegando os 10 mandamentos e as pessoas precisam seguir para encontrar um mundo melhor no plano espiritual, numa vida só é muito difícil, né? É impossível. É impossível. Humanamente quem? A pergunta seria quem conseguiu uma iluminação em uma encarnação, né? Embora que os espíritos nos falam, por exemplo, o caso de Francisco de Assis, né? Como um parâmetro, essa encarnação de Francisco de Assis, quando a gente chega a esse nível, a gente poderia dizer assim, pronto, esse nível de humildade e caridade, última encarnação. Aí cada um vai se avaliar, né? Quanto te falta para você ser igual que o Francisco? Aí já é uma distância. Muito bem, vamos falar então das 15 vidas passadas, que é seu livro, né? Ok. 15 vidas passadas, esse livro, qual editora? A editora é a Boa Nova. Boa Nova. Boa Nova Editora. A Boa Nova Editora é aquela livraria, distribuidora de livros? Isso, editora e distribuidora de livros, exatamente. Certo. Fica em Catanduva. Né? O menino lá é esqueci o nome dele. É Francisco do Espírito Santo. Eu falei, é o Chico. É o Chico. É o Kiko. É o Kiko, né? É o Kiko. Então fizemos esse trabalho para homenagear a nossa querida Amália Domingos Soler, a médium, né? E são casos muito legais, lógico, não daria o tempo para contar os casos outros, mas tem tá pegando bem aí? opções. Beleza. Esse livro, ele... E para as crianças. Agora tem um que você está lançando aí agora, né? Você falou que esse daqui. Esse. Espiritismos... Kids. Criançada mesmo, né? Criançada. Esse aqui é todo ilustrado. Isso, mensal, é uma revista mensal. Uma revista mensal. Isso. E se para papai e mamãe adquirir, para as crianças fazer uma leitura, é importante, porque é tanta baboseira que a gente tem em casa, né? E coisa furada, ela é toda ilustrada, né? Interessante. E tem o custo de uma revista. A revista é 5. R$ R$ 4,99 e tem assinatura, quem quiser conhecer também a revista. Ela vem com mensagens de otimismo, de mudança de vida. Ela vem com jogos, atividades, tem historinhas de Chico Xavier, Allan Kardec, em quadrinhos. Né? Aqui tem o Nosso Lar, André Luiz, né? Tem joguinhos. Eu sempre venho falando para papai e mamãe o seguinte... comemora-se muito o aniversário de uma criança, os pais ficam, né? Aquela criança que deixou que menino bonito desceu do céu ali. Vocês entenderem que foi que ele falou, reencarnação. Aquele anjinho ali pode ser um espírito velho, muito velho, antigo, que veio naquele lar para melhorar. E na nossa presenteá-lo, né? Nossa dar presente, fazer o bolo lá de aniversário, chamar a família inteira, coloque também livro infanto-juvenil. Né? Perfeito. Dá um presente material lá que eles gostam, né? E põe livro para eles, para os meninos fazer leitura. Eu lembro que minha filha, eu tinha que ler para ela 2 ou 3 vezes à noite, antes dela dormir, ela falava, né? Que para mim vivia repetindo, de tanto que ela gostava das historinhas infanto-juvenil. Gente, isso é muito importante, né? Você, papai e mamãe, tá colocando, presenteando uma pessoa, não precisa ser seu filho não, se for aniversário de uma criança, de um amigo, coloque junto, né? um livro infanto-juvenil, para o papai e mamãe desenvolver também um trabalho, né? Nós estamos chegando no final, Luiz. Sim. Você tem mais alguma coisa a falar? É encontrado em todas as livrarias, não precisa pedir via internet, como é que é? Sim, quem tem interesse em conhecer a revista Espiritismo Kids, pode entrar no site espiritismokids.com, fazer uma assinatura por apenas R$ 66, faz assinatura anual, né? Recebe em casa a R$ 5 a revistinha, né? E também queríamos anunciar de que estamos elaborando o segundo livro com Maurício de Souza. O Pequeno Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, com a Turma da Mônica. Com palavras fáceis. Isso. Tudo com a Cascão, a Magali. A gente vai lançar mais 2 livros. A próximo é a Turma da Mônica conhece o Chico Xavier. E a gente pretende fazer o lançamento aqui no Triângulo Mineiro. E a outro que seria a reencarnação da Magali, né? A causa da vida passada, do que ela gosta muito de comer, né?
Então, é uma forma de levar essas gerações, assim, de uma forma bem fácil, os conceitos espíritas. Muito bem. Agradecendo a sua participação, Opa. que você possa retornar outras vezes em Uberlândia e que você receba muita paz e muita luz. Muito obrigado. Gente, fique com Deus. Até a próxima semana. Um forte abraço. Vamos lá? Ué? Ai, sumou. Fiz tudo certo. Segui toda a receita. Vamos lá, bolinho, vamos lá. Tudo contigo agora, hein? E aí, ela ainda não percebeu, né? Ué, Não, e tá boladona, porque o bolo tá dando errado toda hora. Mas tá tentando fazer sempre do mesmo jeito, né? Sim, tá seguindo a receita. Esse tem sido o meu maior desafio com a Soraya. Ensinar ela a fazer bolo? Eu não sabia que os filhos agora davam aula de culinária. Você virou quem? A dona Palmeirinha? Não, cara, é que na vida ela também age assim. Quando as coisas dão errado, ela continua fazendo tudo igual e espera resultado diferente. Quando dá tudo errado de novo, ela se revolta. não é possível. Não é possível, de novo. Não é possível, não é possível. Eu fiz tudo certo. Só pode ser esse forno. Tá vendo? É isso, o forno tá quebrado. É a única explicação. Já arruma alguém pra culpar. Não presta atenção no que tá fazendo e não consegue identificar a falha. Pera aí que eu vou dar um help aqui. Dá uma olhadinha na receita de novo, vai? Eu vou conferir pela milésima vez, mas eu tenho certeza que tá certo. Açúcar, farinha, ovos, leite, coco ralado, margarina e... O fermento. Eu colei outra receita em cima. Era isso. Ó. O ponto certinho. Aí, tá vendo? Quando a gente acerta o rumo, vem a recompensa. Desde que você não use o sal no lugar do açúcar. Tá ótimo. É?